o que tem, assim, que eu sinto que é como um chamado de Deus, assim, que tem me voltado a ler, a leitura, é o livro de Isaías, no capítulo 55. Muitas pessoas que confundem um pouco a graça de Deus, né, como uma cobrança. Tem uns que eu vou fazer e Deus vai me dar, outros eu preciso fazer muito para merecer a atenção de Deus, a graça de Deus. E no livro de Isaías 55 ele fala muito claro que vinde sem dinheiro e comprai sem dinheiro. E lendo ali e fazendo uma pesquisa na Bíblia, assim, de versículos que venham a completar ou que venham a dizer muita coisa de Isaías 55, eu tenho visto assim, e tentado entender o que é a graça de Deus sobre a minha vida. Porque às vezes eu ando como se eu tivesse uma dívida muito grande com Deus, né? Ou então eu ando achando que só vou poder chegar diante desse grande homem, dessa pessoa tão importante, se eu estiver primeiro passar por uma aprovação, né? Eu sei que através da graça, se o meu coração está voltado para aquilo, né, eu sou aprovado. Eu já fui aprovado. Quando eu disse sim para Jesus, não só pelo fato de dizer sim para Jesus, mas quando eu me inteirei das coisas de Jesus, quando eu me apaixonei pelas coisas de Jesus, quando eu tive entendimento do que representava a cruz, e eu disse sim, eu creio, é isso mesmo, eu sei que eu fui aprovado. Que eu posso chegar diante dele hoje com liberdade, né? Como eu falo assim, hoje eu posso chegar por educação, dar uma batidinha na porta. O que é a batidinha na porta? É uma oração, Senhor, tô aqui, tô me apresentando a ti, mas eu sei que essa porta já está aberta para mim. Mas por educação e por não querer ser indelicado, mal criado, como um filho mal criado que invade um lugar que é muito especial para mim, eu sei que o que faço, eu gero um processo dentro de mim, que é através da oração, de uma série de coisas assim, largando, me desconectando das coisas terrenas para mim entrar naquele lugar, que para mim assim é um lugar assim que eu dou muito valor, porque quem que eu vou encontrar ali, né? A pessoa que eu mais almejo está perto, a pessoa que eu mais quero está perto. E eu tenho certeza que quando eu entro no escritório dele, no Santo do Santo, quando eu entro lá, ocorre uma mudança na minha vida. Eu entro ali, é como se tivesse um resgate de toda coisa, saber que a graça está na minha vida, a graça está no meu casamento, a graça precisa estar no meu casamento, ela precisa estar na minha família. Não é pela força que eu vou manter minha família unida, mas é pela presença. O meu casamento não vai ser pela força, não vai ser por regra, não vai ser porque eu assinei um papel, mas é porque nele Deus viu graça e Deus aprova. Eu sempre falo assim, quando eu ia no Rio Grande do Sul, né, sempre fazendo não conjecturando, mas uma coisa assim em cima do que eu estou lendo sobre a graça. Então assim, o meu pai sempre estava no quarto. Eu chegava lá, teve um período da vida dele, ele sempre estava no quarto. E para mim, quando ele me recebia no quarto e ele andava, eu deitar na cama do lado dele, era a coisa mais maravilhosa, assim, valia a viagem, porque eu me deslocava 700 e quase 800 quilômetros, né? E naquela expectativa e naquela esperança de poder ter um momento com ele, com meu pai. Então quando ele me chamava, que eu entrava no quarto e aquela porta se fechava, era eu e ele. E ali ele me contava a vida dele, me identificava, ele me falava muita coisa assim que me agradava, que ele falava assim do orgulho que ele tinha de mim, porque eu era uma pessoa que tinha um casamento, que tinha dado netos para ele, e que as notícias que ele sabia de mim, e desde criança ele já me acompanhava, ele sabia que eu tinha algo de bom e que eu não era aquilo que outros falavam que não prestaria para nada. Então ele via uma graça em mim, enquanto a partida ficava a presença, porque a presença de Deus está sempre, né? Ficava a presença de Deus ali. Então o meu pai sempre foi uma pessoa dura, mas naqueles momentos ali ele chorava, ele se emocionava, né? E era importante. E hoje, como eu tenho aquela coisa de ausência de paternidade, né? Daquela graça de ter contato, de ligar para o meu pai, de falar com ele, saber que ele está aqui, que ele estava aqui, né? Hoje ele está no descanso. Então assim, me falta, às vezes eu falo assim, eu tenho tanta saudade do meu pai, né? E hoje eu vejo que essa graça da paternidade vem através de Deus quando eu entro. Porque eu sei que ele, muitas vezes, até eu acho interessante que Deus me fala assim, mas eu estou indo em lugares que eu te observo e você não percebe que eu estou lá. Mas eu estou sempre te olhando, eu estou sempre te acompanhando. E eu te observo de lugares que tu nem imagina que eu estou te observando, eu estou te cuidando, eu estou te olhando. Às vezes eu vejo, ele fala assim, às vezes eu tenho que repreender por coisa errada, mas às vezes eu tenho vontade assim, de ir correndo te dar um abraço, porque eu vejo o quanto que tu me tem no teu coração, o quanto que tu me ama, com as tuas atitudes, com a vida de servir, com a expectativa que você leva as pessoas, com aquilo que, como eu sempre falo, né? Eu não concebo a ideia de eu ir num lugar, eu tenho a graça sobre mim, eu tenho a presença de Deus, que é a graça maior que você possa ter. Eu não concebo a ideia de ir num lugar
e o contexto daquele lugar não ocorreu uma mudança. Não por mim, mas pela graça que eu carrego, por aquilo que eu carrego. Então, igual eu falo assim, é a função, né, da igreja. Mas quando você vai num lugar alguma e você leva a graça de Deus, você tem a presença de Deus, aquele contexto muda, alguma coisa muda, uma pessoa muda. Aí eu me lembro assim, quando eu não tinha a graça de Deus, era um poço de murmuração, né? O ambiente era bom, eu chegava, eu começava a falar, vinha um peso, por causa da minha tristeza, da minha alma, da falta de perdão que eu tinha. Aí depois que eu conheci a graça de Deus, Jesus, essa transformação, eu vi assim que eu pude mudar o contexto, né? Em lugares que as pessoas me conheciam como, o cara é muito triste. As pessoas sempre me falavam, nossa, como tu é triste, né? Então assim, hoje as pessoas falam, nossa, como tu é alegre, a gente sabe que a tua vida não está bem, que tudo não está bem, mas tu tem sempre uma palavra positiva, sempre tem algo para nos falar que muda o contexto, né? Então por isso que eu acho que ele me levou ali, no Isaías 55, e eu estou fazendo um estudo assim, completo, desde do 1 até o final do capítulo 55, que vai me levar ao resgate dessa coisa assim, que eu tenho acumulado, esquecido que eu tenho a graça de Deus, que eu posso mudar, que eu posso mudar o meu contexto, as coisas que ficaram para trás, o resgate. Muitas vezes a gente conversa, né, dos gravetos que estão espalhados, que precisam queimar novamente, né? Queimar por Ele, queimar pela graça dEle, e saber que vamos experimentar, pode vir a crise que vier, mas a graça de Deus vai estar conosco, Ele vai nos ajudar a superar e tal. Que a pessoa que tem esse sentimento, essa alegria no coração, que tem essa convicção de Deus, que tem a convicção que você tem acesso livre ao Pai, e quando você tá tudo muito difícil, mas se você for lá e você sabe que não precisa ter agenda, você não precisa esperar alguém que está na tua frente, né? Ele pode se transformar em muitos e ser amor para muitos ao mesmo tempo, e Ele está sempre ali. Se eu quiser ficar 1 hora, 15 minutos, 5 minutos, 10 dias, 20 dias, eu que escolho o tempo. Ele está sempre me esperando, a porta está sempre aberta.